Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje começaremos, amigo ouvinte, o nosso estudo para identificarmos que entidade se enquadra nas características da chamada Babilônia, mencionada em Apocalipse 17. Vamos começar o nosso estudo lendo Apocalipse 17, e eu quero ler com você o versículo 1, que diz o seguinte: Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Verso 2: Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Vamos ler até aqui e ao longo da semana vamos lendo o restante do capítulo. Aqui é dito que Babilônia, a Babilônia mística do tempo do fim, chegou o grande dia do julgamento dela. E a 7ª praga também vai cumprir um propósito de executar juízo de Deus sobre esta entidade. Aqui ela é chamada de a grande prostituta. Devemos, amigo ouvinte, relembrarmos de alguns detalhes do Apocalipse para começarmos a identificar esta entidade em Apocalipse 17. Mulher, em profecia apocalíptica, é um símbolo de igreja. Em Apocalipse 12, capítulo que já estudamos aqui ao longo do trimestre, há uma mulher vestida de sol, com a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E esta mulher pura de Apocalipse 12 representa a igreja de Deus. Em contrapartida, uma mulher prostituta representa uma igreja falsa, apóstata. Representa a igreja na sua fase apostatada. No verso 5, esta mulher ou igreja apostatada, ela é chamada de Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Isso significa que esta mulher prostituta, esta igreja apostatada, ela tem as suas filhas. Ou seja, outros sistemas religiosos que compartilham de doutrinas erradas em oposição à verdade de Deus. E por que a igreja apostatada é chamada de Babilônia? Olha que interessante. Aqui é dito no verso 1 que esta Babilônia está assentada sobre muitas águas. As muitas águas, de acordo com Apocalipse 17:15, representam povos, multidões, nações e línguas. Isso quer dizer o seguinte: assim como a Babilônia antiga dependia das águas do rio Eufrates para a sua subsistência, a Babilônia do tempo do fim está assentada sobre muitas águas, que representam povos, multidões, nações e línguas, para que o Apocalipse nos ensine o quê? Que a igreja apostatada do fim dos tempos estará sentada sobre muitas águas, ou seja, terá um apoio das massas para impor os seus planos. É por isso que a igreja, na sua fase apostatada, é identificada com Babilônia. Assim como Babilônia dependia do rio Eufrates para a sua subsistência, a Babilônia do tempo do fim dependerá do apoio das massas para impor os seus planos. Em Apocalipse 17:2 e também no capítulo 14:8 encontramos que Babilônia entrou numa relação ilícita e imoral de adultério com os reis da terra. Ou seja, aqui há menção a políticos governantes que
nesta união com Babilônia, fez com que a igreja, nesta fase, se apostatasse e se afastasse de Deus. Prostituição ou imoralidade é muitas vezes usada no Antigo Testamento para descrever a relação apóstata, a apostasia de Israel para com Deus. Quando Israel se afastava de Deus e adorava outros deuses, seguia outras religiões, Israel estava numa relação imoral, numa relação de prostituição, porque abandonou o seu verdadeiro marido, que é Deus. Então a relação de adultério entre os reis da terra e a prostituta simboliza uma união ilícita entre igreja e Estado e governantes políticos no tempo do fim. No versículo 2 é dito que, além de influenciar os políticos, os reis da terra, a Babilônia terá também influenciado os habitantes da terra, ou seja, o povo governado. A população em geral será convencida e intoxicada pelo vinho de Babilônia, ou seja, por suas práticas e ensinamentos falsos, e assim o povo será levado a pensar que este poder político-religioso vem de Deus. E a Bíblia descreve essas pessoas como estando embriagadas, porque a pessoa embriagada não consegue pensar com clareza e é mais facilmente, diríamos assim, controlada, de acordo com Isaías 28:7. Já começamos aqui, amigo ouvinte, a interpretar Apocalipse 17. E amanhã nós daremos sequência a esse estudo para identificarmos com todas as letras este poder representado por Babilônia.